O assunto escolhido para o vídeo de hoje é placa de choque. Placas de choque são componentes muito utilizados em ferramentas de corte e conformação, porque eles absorvem os esforços internos das ferramentas. E é um assunto muito interessante da área de resistência dos materiais. Eu vou utilizar uma abordagem bem técnica e também prática, porque é o método que eu utilizo no dia a dia na confecção de projetos de ferramentas. Eu vou falar sobre a necessidade ou não de placas de choque e, existindo a necessidade, como é realizado o dimensionamento. Então, espero que vocês gostem. Vamos lá! Para desenvolver o assunto sobre placas de choque em uma ferramenta de corte ou estampo, eu montei o seguinte roteiro. Primeiro, eu vou falar sobre os esforços internos na ferramenta, que surgem durante uma operação, seja de corte, dobra ou conformação. Depois eu vou falar sobre como é feito o dimensionamento de uma placa de choque, se existe a necessidade da utilização e se existe, qual tem que ser a dimensão dela. Depois eu vou fazer alguns exemplos sobre o assunto. Primeiro, eu vou falar sobre como surgem os esforços internos na ferramenta. Vou falar sobre uma operação de corte, onde a gente tem o punção, a gente tem a matriz e o blank, que vai ser o produto que a gente vai fazer um corte. A gente vai fazer um furo redondo nessa peça. Fazendo um corte de seção para a gente conseguir visualizar o que ocorre durante a operação. Aqui a gente tem a punção, a matriz e o azul é o produto ou o blank. E esse pedaço aqui embaixo é o retalho. Quando a gente vai fazer a operação de corte, a prensa realiza o esforço de empurrar o punção em direção ao produto, como aparece aqui esse vetor de força. E, em contrapartida, o material oferece uma resistência até a ruptura, que é onde surge a força de corte, como a gente já falou em vídeos anteriores. E a força de corte é calculada através dessa fórmula, que também a gente já fez o desenvolvimento em outro vídeo. Agora, eu vou aumentar um pouco a amplitude da imagem da ferramenta. Eu vou acrescentar uma base superior, porque em uma ferramenta a gente não tem a prensa empurrando punção. A gente vai montar tudo em cima de uma base e nessa base é onde a prensa vai empurrar. Então aqui nós temos uma base superior. Quando ocorre a operação, entre o punção, que geralmente é um material com tratamento térmico, e a base, que geralmente é um material sem tratamento térmico, tem uma região onde ocorre uma compressão entre o punção e a base. E qual é a amplitude dessa força? É a força de corte que está sendo realizada aqui para perfurar o blank. Então essa resistência do material faz com que o punção seja empurrado sobre a base superior. Sempre ocorre uma transmissão da força, não se perde nada. Então a gente tem que analisar onde está sendo aplicada essa força nesse caso. E aqui nesse caso é justamente nessa região marcada em vermelho, onde vai ocorrer a compressão entre o punção e a base. Aqui eu fiz uma imagem mais detalhada entre a base e o punção, para entender qual é a região onde está sendo aplicada a força. Então, quando o punção está realizando o corte, o esforço é transmitido lá para a cabeça do punção, que vai comprimir a base. Nessa região laranja aqui, retirando o punção, fica só a área onde está sendo aplicada a força. Então, essa região em laranja é a região onde ocorre o esmagamento da base por compressão. A nossa dúvida vai ser como saber se vai haver uma deformação por esmagamento da região. Porque ele começa a esmagar. Se for abrir uma ferramenta onde onde não foi feito um cálculo se havia necessidade da placa de choque, e se houvesse realmente a necessidade, vai ter uma deformação na região ali onde fica a cabeça do punção. É bem comum em ferramentas que não foram bem dimensionadas. Aqui então eu peguei a imagem onde ocorre a região por esmagamento e vamos começar a avaliar quais são os esforços que atuam nessa região. Como a gente havia visto em outros vídeos, o esforço de tração é um esforço que tende a esticar o material, enquanto o esforço de compressão tende a esmagar o material. Aqui a gente tem um esmagamento, então o esforço que a gente tem é um esforço de compressão.
dessa região. Então agora a gente vai aplicar a fórmula da tensão de compressão, que vai ser a força dividido pela área. Vai ser, então, a tensão de compressão, o esforço que está sendo aplicado sobre essa área aqui. No nosso caso, a força que está sendo aplicado é a força de corte, como a gente viu na imagem anterior. A tensão aplicada sobre essa área vai ser a força de corte dividido pela área, que vai ser a área da cabeça do punção. A gente tirou o punção e ficou só com essa região aqui. Aqui tem um detalhe mostrando aonde que é essa área. Agora a gente vai falar um outro conceito. A gente vai precisar comparar a tensão que está sendo aplicada até a tensão que vai ser o limite que pode ser aplicado, para não haver deformação. A tensão de limite do material, a gente vai dizer que vai ser a tensão de ruptura dividido por N, onde N é o que a gente chama de fator de segurança e a tensão de ruptura vai ser o limite de resistência à tração de materiais dúcteis. Aí nesse momento você vai ver que tem limite de resistência à tração, mas aqui a gente está aplicando compressão. Para materiais dúcteis, a gente utiliza o mesmo limite de resistência à tração para o limite de resistência à compressão. No nosso caso, a nossa base geralmente vai ser 1045 ou 1020, e por isso a tensão de resistência vai ser utilizada, a tensão de resistência à tração. Se fosse uma base de um ferro fundido, por exemplo, já não caberia essa analogia, porque o ferro fundido não é um material dúctil e a tensão de compressão é bem mais alta que a tensão de resistência à tração. Mas no nosso caso, nós vamos considerar como sendo um aço 1045 para conseguir entender um pouco sobre qual é o limite de resistência que a gente vai aplicar. A situação para não ocorrer o esmagamento, a nossa tensão aplicada tem que ser menor do que essa tensão de limite. Essa tensão de limite, como a gente tem o limite de resistência à tração dividido por um fator de segurança, vai ser uma tensão mais baixa do que a própria tensão de ruptura do material. A tensão aplicada, como a gente viu, é a força de corte dividido pela área. E a tensão limite é a tensão de ruptura sobre o fator de segurança. A gente transfere para cá e a gente fica com esse cálculo aqui, que na verdade é uma inequação que se chama. Em vez de ter um sinal de igual, a gente tem um sinal de menor. A nossa tensão aplicada, a força de corte aplicada sobre essa área tem que ser menor do que a tensão de ruptura dividido pelo fator de segurança. E é isso que a gente vai avaliar agora. Como a força de corte dividido pela área tem que ser menor do que a tensão de ruptura sobre o fator de segurança, a gente vai fazer umas modificações aqui no nosso cálculo para chegar numa outra maneira de enxergar essa situação. Aqui as regras são as mesmas para a equação, a tensão do que está em cima passa, o que está multiplicando passa dividindo, o que está dividindo passa multiplicando. E a gente descobre que a nossa área de seção precisa ser maior do que a força de corte multiplicado pelo fator de segurança dividido pela tensão de ruptura. Isso se a pessoa for avaliar por ponto de vista prático, tem muita lógica, porque a área que tu tem aqui de esmagamento, ela precisa ser maior do que uma área que sofreria esmagamento. Então, quanto maior a área, a gente imagina a lógica que vai ter uma situação melhor de distribuição do esforço sobre a área. Mas a gente aqui no nosso caso, a gente vai fazer essa conta aqui. E se essa relação for verdadeira, não é necessário placa de choque. Se a gente fizer essa verificação e verificar que a área ficou menor do que isso, a gente tem duas opções. Um vai ser aumentar a área da cabeça do punção, o outro vai ser utilizar uma placa de choque com uma tensão de ruptura
maior do que o material que a gente já tem aqui na base. Agora eu vou fazer um exemplo. No nosso caso aqui, a gente vai usar a imagem que eu já tinha usado antes. A gente vai cortar um material de aço LNE 500 com espessura de 3 mm. Vamos fazer um furo com diâmetro de 12. A gente vai usar a cabeça do punção com diâmetro de 15. Então ali em cima tem um diâmetro de 15. E o material da base superior é um aço 1045. É um aço a carbono dúctil. Então a tensão de limite de tração vai ser a mesma de tensão de limite de compressão. Vamos fazer a nossa verificação. Agora a gente vai ter que procurar todas as incógnitas que estão faltando, todas as variáveis. Então a gente vai ter que calcular a força de corte dessa operação. A gente vai ter que definir um fator de segurança. A gente vai precisar encontrar a tensão de ruptura do aço 1045. E vamos ter que calcular a área da cabeça do punção. Aí vamos colocar tudo nessa fórmula. E se a sentença for verdadeira, não vai ser necessário uma placa de choque. A força de corte, nesse caso a gente vai usar a aplicação direta da fórmula que a gente já viu em outro vídeo. A gente chega à conclusão que a força de corte é 6.300 kg para fazer esse furo. Diâmetro de 12, a tensão de ruptura do Blank, não do 1045, que a gente está calculando a força de corte necessária para cortar esse produto. Logo, a tensão de ruptura que entra na fórmula da força de corte é do material do produto. E a espessura de 3 mm, está aqui o resultado final, 6.300 kg. Vamos transferir para a nossa lista de variáveis. E vamos para o próximo. O fator de segurança, que é a incógnita N, é um valor que se define no projeto, que tem vários fatores de influência. A gente pode ter fatores de segurança diferentes para diversas situações, seja para uma máquina, seja para algum componente de um elevador, um componente de um avião. No projeto, quando a gente vai definir, a gente vai escolher um fator de segurança. No nosso caso, em ferramentas de corte, a gente tem 4 fatores principais de influência. Seu processo de fabricação do material. Lógico, esse fator de segurança que a gente está calculando agora vai ser para a base superior, porque é onde vai sofrer o esforço e onde vai sofrer a deformação. A gente tem outro fator de influência que vai ser a frequência da carga, quantas vezes em um período de tempo vai sofrer esse esforço, a velocidade da aplicação da força e um fator de precaução. A gente vai utilizar no nosso caso 6 como fator de segurança. Vamos transferir o valor lá para baixo, para a lista de incógnitas, e vamos para a tensão de ruptura. Agora vamos encontrar o limite de resistência à tração do material da base, que é o aço 1045. Procurando em alguma tabela do material, a gente encontra 560 MPa de limite de resistência à tração. Lembrando que a gente vai ter que converter para quilogramas por milímetro quadrado. Na prática, a gente elimina o último número. E vamos transferir esse valor lá para a nossa lista de incógnitas também. Agora, a nossa última incógnita é a área. A gente só precisa saber o diâmetro da cabeça do punção e aplicar na nossa fórmula de π vezes diâmetro ao quadrado sobre 4. Aplicando a fórmula, a gente encontra a área sobre a cabeça do punção de 226,2 mm². Colocamos na nossa lista. Agora vamos fazer o cálculo. Vamos puxar aquela fórmula lá de baixo aqui para cima. Colocar todas as incógnitas que a gente tinha aqui e ali. Aqui embaixo, vamos passar ali para cima. A área 226,2, a força de corte 6.300, fator de segurança 6, tensão de ruptura 56. Então, no nosso cálculo aqui, a gente chegou para o lado direito do cálculo 675. Como esse aqui é o símbolo de maior e 226,2 não é maior que 675, essa sentença é falsa.
Como a sentença é falsa, isso indica que a gente precisa utilizar uma placa de choque. Beleza, então agora o nosso próximo passo vai ser definir placa de choque. A gente vai selecionar um material que tem um limite de resistência à tração maior que o aço 1045. É muito comum usar um aço VND ou aço 4140 com tratamento térmico, que vai aumentar muito essa tensão de ruptura do material. Vou usar aqui como exemplo um aço 8640 com 50 HRC de dureza. Esse material tem 186 kg por milímetro quadrado de tensão limite de tração. Isso é um dado que eu consegui no laboratório, fazendo na época da faculdade. A gente realizou um trabalho com esse material e esse é um dado que eu tenho, que eu fiz no laboratório. Então vamos pegar aquela fórmula que a gente tinha lá em cima, em vez da tensão de ruptura do 1045, a gente vai usar a tensão de ruptura do aço 8640 com 50 HRC de dureza, temperado e revenido. Note que nesse caso, o lado direito já ficou bem menor do que o lado esquerdo, ficou menor que o lado esquerdo. Logo, a sentença é verdadeira. Então, nesse caso, está solucionado o nosso problema. A utilização de um aço 8640 como placa de choque já seria suficiente. Então, a gente vai precisar colocar uma placa de choque. Então, no cara da nossa ferramenta vai ser assim. Em vez de ter uma base superior, lá a gente acaba colocando uma placa de choque de 8640 em cima do punção. E solucionado o nosso problema. Não vamos ter problema de esmagamento da base. Um esmagamento dessa base aí é um problema para manutenção depois, porque em breve pode começar a dar problema na base e quando cair na manutenção vai precisar ser acrescentada essa placa de choque de qualquer maneira. Agora, a pergunta que fica é qual que tem que ser a espessura da placa de choque. Bom, a espessura mínima para a placa de choque seria a força de corte necessária para que esse punção furasse a placa de choque, fizesse um corte, como está sendo feito um corte aqui embaixo. Então, esse esforço é muito baixo. Né? Essa força necessária para fazer um corte numa placa seria um esforço muito alto. Então, o esforço da força de corte é praticamente irrelevante em cima da placa de choque para realizar o corte por cisalhamento. Vamos fazer, por exemplo, vamos supor que essa placa de choque tem uma espessura de 5 mm. A força de corte necessária para esse diâmetro de 15 cortar a placa de choque seria 35 toneladas. No nosso caso, a nossa força de corte é 6.300 kg, então uma espessura de 5 mm na placa de choque já seria mais do que suficiente. Então, depende da maneira como for montado, feito a montagem da placa de choque, a gente vai ajustar a espessura conforme a necessidade. Se a gente for colocar algum parafuso do lado da base superior para fixar, ou do lado de baixo para cima, tanto faz. E a gente vai avaliar de acordo com a necessidade. Bom, no vídeo de hoje era isso. Espero que eu tenha sido claro na explicação sobre quando se faz necessária a utilização da placa de choque. Qualquer dúvida, é só perguntar pelo chat e eu respondo. Aqui tem a bibliografia que eu utilizei para realizar esse vídeo. Como ele fala muito sobre isso, da resistência de materiais. O livro mais interessante é o Elementos de Máquinas de Stigley. Tem um resumo muito bom sobre resistência mecânica. Muito obrigado, até o próximo.